Olá! A partir da aula de hoje, vocês iniciarão o capítulo 6, páginas 80 a 87, tema Classificação dos seres vivos. Anotem tudo no seu caderno, como vocês fariam na sala de aula, e bons estudos! Nas últimas semanas, solicitei que vocês observassem o crescimento de alguns vegetais, como feijão, ervilha, milho e etc., para possibilitar que entendesse as etapas de desenvolvimento de um ser vivo: nascer, crescer, se reproduzir e morrer. A partir da aula de hoje, iremos falar sobre os mais variados grupos de seres vivos, como eles são organizados para facilitar seu estudo e como nós devemos preservá-los. Bons estudos! Classificação dos seres vivos. Nas aulas anteriores, aprendemos que a unidade básica da vida é a célula, ou seja, todos os seres vivos possuem ao menos uma célula, realizam algum tipo de metabolismo, se reproduzem a nível celular, reprodução assexuada ou sexuadamente, reprodução mediada por gametas. A partir dessa aula, iremos aprender como os taxonomistas, que são os cientistas responsáveis pela coleta, identificação e classificação dos seres vivos, conseguem criar grupos para facilitar esse processo. Criação da taxonomia. O naturalista holandês Carl von Linné foi a primeira pessoa a tentar organizar os seres vivos em grupos para facilitar seu estudo. Para isso, ele criou as seguintes categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Por que classificar? A classificação dos seres vivos, como expliquei anteriormente, foi desenvolvida para facilitar o estudo dos seres vivos, e para iniciar o processo foi necessário padronizar os nomes de forma que, em qualquer lugar no mundo, os cientistas pudessem entender o nome do ser vivo estudado. Para isso, os seres vivos identificados receberam dois nomes em latim, sendo o primeiro sempre maiúsculo, identificando a espécie original, e o segundo minúsculo, identificando a subespécie, se tiver. Início da classificação. Carl von Linné iniciou a classificação de seres vivos pelas plantas e vegetais, de acordo com suas semelhanças, tipo de folha, cor da folha, tipo de fruto, etc. Publicou sua regra de classificação em um livro denominado Sistema Natural. Essa forma de classificação foi atualizada mais recentemente, seguindo critérios genéticos e evolutivos. Categorias taxonômicas modernas: domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Chave dicotômica. Nas figuras, vocês podem observar como a chave dicotômica é organizada, de acordo com o número celular: unicelular, unipluricelular, unipluricelular, pluricelulares e pluricelulares. Abaixo vocês veem uma organização de acordo com o nível de organização celular. Os vírus vêm primeiro porque eles não são seres vivos, eles não possuem uma estrutura celular complexa. Em seguida, a Monera, reino Fungi, Plantae e Animalia. Critério de classificação. Domínio organiza os seres vivos em eucária, bactéria e árquea. Vírus. Os vírus não possuem domínio e nem reino, são estudados por grupos. Não possuem membrana, citoplasma nem núcleo, sendo observados apenas um capsídeo, capinha feita de proteína para proteger seu material genético, DNA ou RNA. O capsídeo pode ser duplo com proteção lipídica ou simples. Possuem fibras que se ligam ao sítio de células específicas. Só podem ser visualizados utilizando microscópio eletrônico, sendo considerados submicroscópicos. São parasitas obrigatórios, são capazes de infectar seres vivos de todos os domínios. Na figura vocês podem ver uma estrutura de um vírus bacteriófago e diversos outros tipos de vírus. Exercícios. Quais são os nomes dos 5 reinos? Cite um exemplo para cada um deles. Número 1. Número 2. Quais são os nomes dos grupos que foram criados para melhor classificar os seres vivos? Responda seguindo a classificação moderna. Número 3. Por que os seres vivos foram classificados?
Número 4. Qual o nome da ciência que identifica e nomeia os seres vivos? Quem foi o primeiro a fazer isso? Número 5. Segundo a chave dicotômica, os seres vivos são organizados conforme sua estrutura celular, ou seja, do unicelular para o pluricelular. Seguindo essa lógica, classifique os seres vivos a seguir: bactéria, vírus, girafa, elefante, samambaia e dinoflagelado. Responda também os exercícios do livro das páginas 87, 85 e 87. Bom trabalho!